Boa tarde a todos. Como já percebeste, excepcionalmente hoje o esclarecimento tem um horário diferente. Quero-te convidar a olhar para João capítulo 6, versículos 5 e 6. A multiplicação dos pães, é assim que é denominada esta passagem. E está assim escrito: Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Poderíamos dar como título: Dai-lhes vós de comer. É uma expressão que Jesus usa e que está escrita nos Evangelhos Sinóticos. Por falar nos Evangelhos Sinóticos, eles têm a particularidade de nos dar a informação daquilo que Jesus fez a esta multidão. Quando Jesus desembarca, ele vai em direção a esta multidão porque o seu coração foi tocado pelas mazelas, pelas doenças que esta multidão suportava. Instantaneamente, curou todas as enfermidades. Ao mesmo tempo, quero-te levar agora em outra direção. É a multiplicação dos pães. Se bem te lembras, havia um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. A multidão era de cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Podes fazer um cálculo para pensares um bocadinho a grandeza da multidão que estava ali para comer. Mas eu quero te direcionar para o seguinte, lançando já uma pergunta. A multiplicação dos pães e dos peixes foi instantânea ou progressiva? Parece-me a mim que foi progressiva. A multidão não comeu instantaneamente, mas cada pedaço que Jesus partia do pão era parte integrante do milagre. Cada pedaço encheu o cesto que foi levado à multidão, retornando, enchendo, voltando à multidão, e assim a multidão foi satisfeita. Não foi instantânea, mas foi progressiva. O que é que nós precisamos de perceber nesta narrativa das Escrituras? É verdade, tantas e tantas vezes Jesus opera instantaneamente na nossa vida. Mas tantas e tantas e tantas vezes Jesus opera de uma forma progressiva. E aquilo que eu quero desafiar, porque talvez tu estejas a clamar a Deus há algum tempo, tenhas algum assunto difícil, até impossível, diante de Deus. E parece que nada está a acontecer. Se calhar, pedaço a pedaço, Jesus já está a intervir na tua vida, no teu assunto, na tua necessidade. Aquilo que eu quero te desafiar nesta tarde é que simplesmente tu possas pedir a Deus para que Ele te ajude a descansar e a confiar no Senhor. Mesmo não percebendo o como Ele está a fazer, tu possas dizer a Ele: Senhor, ajuda-me a confiar e a esperar em Ti. Vamos olhar um bocadinho mais para baixo para o versículo 7. E o versículo 7 é a resposta de Filipe à questão lançada por Jesus. Jesus perguntou-lhe: Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Resposta de Filipe: Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Repara uma coisa. Jesus perguntou onde é que podemos comprar. Resposta de Filipe é: nós não temos 200 denários. Denário era a moeda que representava o salário mínimo daquela altura. Pondo numa expressão nossa. Era a moeda que era usada para pagar ao trabalhador braçal que trabalhava de sol a sol. O salário mínimo da altura. Bem, 200 dias de trabalho não chegariam para comprar pão para alimentar toda esta gente. Nos sinóticos, há uma pequena frase muito importante. Jesus sabia o que iria fazer. E olhando para a pergunta que ele lança a Filipe,
E olhando para esta frase que eu acabei de citar, parece um contrassenso. Ele já sabe o que há de fazer, mas pergunta à mesma a Filipe, porquê é que ele não age? É este contraste que eu gostaria agora de pensar contigo. Porque a resposta de Filipe é: nós não temos dinheiro suficiente para comprar. E o que é que tu pensas comigo? E se eles tivessem dinheiro para comprar? Onde é que haveria uma padaria capaz de produzir 200, ou melhor dito, pães para toda aquela multidão? E se houvesse uma padaria para produzir todo aquele pão, como é que conseguiria se transportar da padaria até o local onde Jesus estava? Poderíamos também dizer ainda outra coisa. Conseguiriam eles distribuir a tempo? Por outras palavras, o problema não era o dinheiro. Mesmo que houvesse dinheiro, era impossível alimentar aquela multidão. Vamos lá voltar outra vez. Jesus sabe o que vai fazer. Contudo, Ele espera que eu e tu possamos encarar a impossibilidade. Ele sabe que para nós é impossível tanta e tanta coisa. Ao mesmo tempo, tudo o que Ele quer é que tu assumas a impossibilidade e que tu possas voltar para Ele e dizer: é impossível, mas tu podes fazer. Deixem-me associar aqui uma expressão de um dos discípulos, não Filipe, mas Pedro. Jesus estava numa praia onde Pedro costumava pescar e a multidão foi crescendo e Jesus já não tinha capacidade de projeção de voz, então teve que se afastar um pouco, isto é, entrar no lago para poder comunicar com todas as pessoas. Pede emprestado o barco a Pedro, ou melhor dito, pede a Pedro para afastar um bocadinho o barco, e Pedro faz. E no final da comunicação, ele vai dizer a Pedro para lançar as redes. Pedro, pescador experiente, disse: Mestre, toda a noite temos pescado, temos lançado as redes e não pescámos nada. Por outras palavras, se na altura certa nós não pescámos nada, muito menos agora nós poderíamos pescar. Mas Pedro não fica por aqui. Mas porque és tu quem dizes, nós lançaremos as redes. E o resultado foi uma pesca abundante. E é isso que eu gostava de que tu pudesses pensar. Pedro sabia que a ordem de Jesus era ilógica, não tinha razoabilidade. Contudo, é quem diz é que tem autoridade para fazer as coisas acontecer. O que é que eu quero desafiar? É deslocar os teus olhos da impossibilidade, da grandeza do problema, para aquele que tudo pode fazer. E põe os teus olhos nele e confia nele. Ou por outras palavras, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. Os meus problemas são montes enormes, intransponíveis. Esmagam-me, a sua grandeza esmaga-me. Mas o meu socorro vem daquele que fez os céus e a terra. Ele é maior, ele é mais poderoso. Contudo, no meio destes dilemas todos, quero-te lançar o segundo desafio. E o segundo desafio é simplesmente pedir a Jesus, dizendo: ajuda-me e ensina-me a confiar cada vez mais em Ti. É tão importante quando nós assumimos a nossa incredulidade e vamos diante dele e solicitamos a sua ajuda. Faz isso e verás como ele virá até ti, irá-te sustentar na espera que tu tens. Que Deus ricamente te abençoe.